guarda, Ele dá o livramento, Ele protege. Então, qual a importância de você blindar a sua família em Deus? Porque quando a gente blinda a nossa família no Senhor, a nossa família, ela está protegida. Amém, igreja? Amém. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 24, também diz assim: por isso deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se dois em uma só carne. Essa matemática de Deus é linda, né? A gente sabe na matemática humana, 1 mais 1 é o quê? 2. Mas na de Deus, 1 mais 1 é igual a 1. Porque nós somos uma só carne. Amém? E quando a gente fala de família, geralmente a gente fala de pai, mãe e filhos. É raro o casal que não se tem filhos, né? Ou ainda não tem, ainda vai ter, ou Deus não permitiu, a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Mas geralmente uma família comum é pai, mãe e filhos. E o que me chama a atenção é o quê? Que cada um tem o seu papel. O pai tem o papel dele, a mãe tem o dela e os filhos também têm o seu. E eu quero trazer um exemplo para que a gente possa entender mais ou menos, assim mais fácil. Eu estava até fazendo umas perguntas para o meu esposo, que ele trabalha também com construção civil, né? Aí eu fui pegando algumas coisas para trazer à nossa memória, coisas para facilitar o nosso entendimento. Na construção civil, a gente tem o quê? Geralmente 3 etapas. Tem o terreno, que tem que ter o terreno, a gente faz a edificação, né, levanta a casa, e tem ali a ornamentação, a gente tem ali vamos falar, o acabamento, né, que tem a fase cinza, que é a fase fugiu o nome, oh meu Deus, é um nervosismo. A fase do embolso, que é a parte cinza. E depois vem o acabamento, que é a pintura, que são as pedras, os pisos e tudo mais. E na família não é diferente. Nós, cada um fazendo o seu papel. Para a gente construir, precisa o quê? De um terreno. Então, nós pegamos o quê? Lá em Efésios 5, vamos ver o que diz lá em Efésios 5. Se os irmãos quiserem acompanhar, nós só vamos aqui vendo. No Efésios 5, no versículo 25 ao 31, diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Então entendemos o quê? Que o marido, ele é o quê? Ele é o terreno. O marido ali, ele vem preparando, ele é o terreno. Então, o terreno tem que ser o quê? Bem cuidado, tem que estar limpo, não pode ser acidentado. Eu fui pegando essas instruções. E pode construir no terreno assim, pode construir no terreno assado. É assim, ele foi me falando. Dependendo de como é o terreno, dificulta a construção. Então, o marido como terreno, ele tem que saber o seu papel. Ele tem que amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Olha que não é fácil não, né? O amor de perfeito assim é só Deus. Ele tem que cuidar, ele tem que alimentar, porque se ele faz mal à esposa, ele faz a si próprio. Porque ambos são uma só carne. Então o marido como terreno, ele tem que o terreno estar plano. Para ter uma construção boa, o terreno tem que estar perfeito. Porque aquele terreno que um lado é alto, outro lado é baixo, dificulta a construção. Precisa de aterro, aí ia ter que gastar mais na fundação, tem que elevar as colunas, colocar uma laje primeiro, para depois subir os tijolos. Então, quando o marido ele assume a posição dele, de amar a sua esposa, de respeitar, de cumprir o seu papel, a construção, ela fica bem mais fácil. Mas também a gente entende que não adianta ter um terreno maravilhoso se a construção for péssima, né? Se for de material ruim, se não saber fazer, porque tem uns pedreiros aí que é só misericórdia, que só tem nome, mas a gente sabe, né? Que começa tudo torto, fora do lugar, às vezes está lá em cima, já no ponto de lá, daqui a pouco cai tudo e tem que refazer. Então não adianta o terreno ser bom se a construção também não for boa. Então, nós vemos que o marido, ele é o quê? Ele é o terreno. Ele prepara
para vir a construção. E a mulher vem o quê? A mulher é a edificação. Vamos lá para Provérbios 14. 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Então, se a mulher for sábia, o marido já deixou um terreno ótimo. Se ela vir construindo, fazendo alicerce, fazendo a sapata, tudo bonitinho, tijolinho por tijolinho, a cada dia levantando, ela vai ter uma edificação bonita. Porque é lindo a gente passar, ver uma construção, o tijolo tudo alinhadinho, aquele negócio bem bonito, um embolso muito bem feito, assim, aquela coisa linda, um telhado bem feito. Porque a gente, assim, eu, por ele trabalhar nessa área, eu reparo bastante também quando eu passo e vejo um negócio mal feito, a gente já percebe. Acho que qualquer um passar de uma parede torta, a gente vai saber, esse pedreiro aqui não é legal não, essa construção aqui não tá boa não. Então, mulher, você como edificadora tem que ter a sabedoria para edificar a sua casa, para construir a sua casa, elevar tijolo por tijolo. E assim, é por etapa. Primeiro vem cava a sapata, você enche a sapata, você faz o alicerce, você enche o alicerce. Depois que você aterra, tá tudo bonitinho, bem calçado, e você vem com os tijolinhos colocando. Aí tem a parte da porta, da janela, como a gente pode ver. Então é tudo um processo, né? Nada assim da noite pro dia. Então a edificação, ela vem a cada dia. Você vai edificando um pedacinho. A cada dia você vai edificando um pedacinho. E assim a sua família. O seu marido vem com um terreno planinho, cuidando. Porque tem que cuidar, igual na minha casa tem grama. Então cresce, você tem que cortar. Então o terreno tem que estar sempre cuidando. Não adianta o marido achar que fez uma vez, que o terreno tá bom, a mulher tá construída e acabou. O papel dele não. É diariamente. Porque às vezes tem terreno que cede, que não é um lugar muito bom. Então tem que estar sempre fazendo uma manutençãozinha. E você bota uma plantinha, você tem que cuidar. Você tem uma grama, você tem que cortar. E aí você tem uma árvore, você tem que estar limpando. Então o terreno tem que ser diariamente cuidado. Assim também como a edificação da casa. Você tem que sempre a gente começa uma obra, daqui a pouco, a gente começou aqui, daqui a pouco precisa de um reparo ali. Então ela nunca acaba. Então a mulher que está edificando a sua casa, todos os dias ela tem que edificar um pouquinho. Todo dia uma coisa ali, uma coisa lá, você tem que abrir mão de alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa. É isso aí, é paralelo, um ao lado do outro. Mas tem terreno que deixa a construção difícil, como eu falei. Não adianta a mulher ser sábia, ela buscar pela família, ela querer edificar a casa dela, se o marido não coopera. Porque foi o que eu falei outrora aqui. Se ela vai começar uma edificação em um terreno ruim, dá trabalho. Tem marido que dá trabalho, né? A gente sabe que tem anos, a minha mãe foi uma que orou muito pelo meu pai, porque dá trabalho. Então não adianta uma edificação ser boa se o terreno não for. Você vai até começar. Né? Porque tem mulher que é insistente e, tipo assim, se Deus deu, carrega a sua cruz, irmão. Você vai conseguir no final edificar e vai dar tudo certo. E você vai, o terreno é acidentado. Você tem que ter mais trabalho, você vai gastar mais dinheiro, você vai gastar mais tempo, você vai gastar mais material. Então você vai ter mais trabalho. Mas no final de tudo, mesmo o terreno sendo acidentado e você fazendo uma boa construção, a casa vai ficar bonita. No final de tudo, você nem vai perceber que vai ficar assim mais alto, você bota uma escadinha, você consegue entrar na sua casa e tudo dá certo. E como eu falei, são 3 etapas. O terreno é o marido, a casa, a construção, a edificação é a esposa, o acabamento é o quê? É os filhos. Os filhos vêm como o acabamento, como a alegria, o adorno da casa. Porque vem o piso, aí vem a pia, aí vem a decoração. Minha cunhada adora uma decoração, então os filhos dela vêm como uma decoração, cuidando da casa, decorando a casa. E vamos ver lá como que é lá a decoração, porque a decoração também tem que ser boa. Não adianta ter uma casa bonita com a decoraçãozinha, né? Tem que ter um acabamento, porque, tipo assim, uma casa simples requer, de repente, um acabamento mais simples. Mas uma casa, que é um acabamento que é bonito, né? Uma boa cerâmica, uma boa pintura, uma boa fachada. Então, os filhos vêm como essa decoração, como um adorno. Lá em Efésios, capítulo 6. Eu tentei marcar minha Bíblia com os papéis aqui para facilitar, mas não sei se isso está me ajudando muito, não. Amém? Amém. Eu até anotei aqui os versículos aqui para me ler, porque ficar procurando vai ficar mais difícil. Lá em Efésios 6, o versículo do 1 ao 3 diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Lá em Colossenses 3:20, diz assim: Filhos,
Em tudo, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Glória a E Deus. Êxodo 20, 12 e Deuteronômio 5, 16 dizem a mesma coisa, né? Para honrar pai e mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. E Deuteronômio 27, 16. É algo muito forte isso aqui, irmão. Porque a gente ouve muitos desses aqui, que o filho tem que obedecer, que o filho tem que honrar. E isso ele tem que fazer. Mas em Deuteronômio 27, 16 diz assim: maldito aquele que despreza a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo diga amém. Amém. Então você tem que honrar os Glória seus a Deus. pais. Você tem que obedecer os seus pais. Se você quer ter uma vida longa, se você quer viver bastante, se você quer prosperar, filhos, obedeça aos seus pais. Aleluia. Por mais que muitas Glória a vezes Deus. a gente acha que nossos pais não merecem. Ah, mas meu pai e minha mãe é assim, é assado. Você pode pensar assim: ah, não merece, não vou fazer. Mas se você cumprir o seu papel, Deus que garante a você a longevidade de vida, a prosperidade na sua vida. Então, quando você faz a sua parte, o seu papel de filho, você é agraciado por Deus. Porque se a gente não obedece, né, nossos pais, que a gente está vendo, vai obedecer a Deus que a gente não vê. É muito mais fácil obedecer aos nossos pais. Então, filhos, honrem os seus pais, obedeçam os seus pais. Vocês adolescentes, jovens, a gente mais velhos também, temos que continuar honrando. Porque foi eles o canal que Deus usou para nos trazer aqui nessa terra. E se Glória você a quer ter Deus. uma vida abundante, você tem que honrar os seus pais. Aleluia. E se você não fizer, Glória a Deus. maldito é você. O Senhor está de olho. Então, quem quer ser maldito por Deus? Ninguém, né? A gente quer ser o quê? Muito bendito, quer ser feliz. Quer alcançar as promessas do Senhor. Então, honra o seu pai e a sua mãe. Aí